Fala pessoal do YouTube, hoje a gente vai resolver a questão de geometria mais difícil da OBMAP, tá? Que é a questão 5 do nível 3 de 2015. Há controvérsias, você pode argumentar que tem outras questões mais difíceis, mas na verdade o nível da prova normalmente é muito parecido, as ideias são parecidas e o conteúdo abordado também, mas essa aqui eu acho que tem uma ideia, uma sacadinha muito legal que pode ter pego muita gente na prova, tá? E que eu acho que a gente pode aprender muito fazendo ela. Por isso eu quis trazer ela para vocês com uma questão de geometria mais difícil. E ela, inclusive, não é muito fácil, tá? Como o nome sugere. Então, antes de fazer, antes de eu resolver aqui, eu espero que você pause a prova, pause o vídeo para tentar fazer também. Mas é isso aí. Vamos começar aqui e vamos ver o que acontece. Vamos lá. As figuras ABC é um triângulo isósceles retângulo em A. A altura do triângulo em relação à base BC mede 1 e a circunferência de centro O tem raio 1. A circunferência gira sem deslizar pela base do triângulo. Ao girar, o ponto de tangência T da circunferência com a base BC move-se ao longo do lado BC. A figura 1 ilustra a situação em que T é o ponto médio de BC e a figura 2 ilustra uma posição genérica do ponto T. Em ambas as figuras, P e Q são os pontos de interseção dos lados AB e AC, respectivamente, com a circunferência. Então vamos, com calma, tentar entender o que esse enunciado está falando. Eu tenho um triângulo e eu tenho a circunferência e eu pego o ponto T, que é o ponto de tangência com o lado BC. Então o lado BC vai ser essa base do nosso triângulo ABC. Tranquilo? Eu pego esse ponto T de tal forma que ele seja tangente a uma circunferência. E aí eu posso variar esse ponto T como eu quiser. Em relação a esse lado BC, tá? Então eu posso colocar o meu ponto T, por exemplo, aqui, eu posso colocar meu ponto T aqui, eu posso colocar em qualquer lugar que eu quiser, tá? Beleza. A figura 2 é um ponto genérico, T, e a figura A, a figura 2 é um ponto genérico, e a figura 1 mostra ele exatamente no ponto médio dessa minha base BC. Ponto médio, novamente, é aquele ponto, então aqui eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B, arbitrários, eu tenho esse ponto médio aqui que vai dividir o segmento AB, né, em duas partes iguais. Então aqui a gente vai ter AB sobre 2, aqui a gente vai ter AB sobre 2 também, tranquilo? Então esse ponto aí T, ele tá só na figura 1, ele tá só dividindo na metade. E aí acabou que o ponto A ficou congruente, né, ele ficou em cima, sobreposto ao ponto O da circunferência, mas eles não são iguais, são coisas distintas. Como a gente consegue ver nessa figura 2, que o ponto A está aqui e o ponto O está aqui, eles são coisas diferentes, tá bom? Aí ele diz no item A, na situação da figura 1, quantos graus mede o arco determinado pelos pontos P e Q que contém o ponto T? Então a gente quer esse arco aqui, ó, passando por T, que os pontos saindo de P e ligando a Q, né? O arco ligando P e Q e que passa por T. Então vai ser exatamente esse arco aqui. Na figura 1, tá? E aí, pessoal, o que acontece? O valor do arco ele é exatamente igual ao valor do ângulo central ligando esses dois pontos da circunferência. Então, se eu tiver um ponto arbitrário X, eu tiver um ponto arbitrário Y, e eu quiser saber o valor do arco, né, do ângulo do arco, como é que a gente vai fazer para calcular isso? A gente vai ligar ele ao centro O, e a gente vai pegar o valor desse ângulo aqui, alfa, para a gente determinar o valor desse arco. Tranquilo, pessoal? E aqui ele já me deu as retas, que são as retas AP e AQ, então, e ele já me deu o ângulo central, logo eu posso argumentar que vai ser 90 graus, tá? Não tem muito segredo aqui no item A, é só para ele ver se você sabe dessa condição básica aí, do valor do ângulo central, seu valor do arco. Tranquilo? Então vamos lá. Como AP e AQ partem, né? Partem do ponto central, O, o valor do arco vale o mesmo, né, que PAQ, o ângulo é PAQ, que é igual a 90 graus. Tranquilo, pessoal? Então aqui a gente determinou o valor, que é 90 graus. Você não precisaria explicar mais que isso. Talvez nem tudo isso você precisasse para ganhar o ponto total. Eu quero só garantir que o corretor vai entender meu pensamento
e vai me dar a pontuação total, tranquilo? Vamos para o item B. Agora no item B, ele pede o seguinte: na situação da figura 2, seja D o ponto em que o prolongamento do cateto BA intersecta a circunferência. Mostre que AD é igual a AQ. Ou seja, ele quer que eu mostre que esse valor aqui, ó, vermelhinho, vai ser igual a esse valor aqui, AQ. Ele quer que eu mostre que isso é verdade. Pessoal, nesse tipo de questão, em questão de geometria em geral, o que você vai procurar é sempre traçar retas, marcar ângulos que possam te ajudar. Ou seja, você tem que trazer um pouquinho dessa abstração da questão, sair um pouquinho do que já está desenhado na figura e começar a brincar com o problema, com a figura. Então você vai traçar reta, vai tentar traçar ângulos, até achar qualquer relação que seja útil, tá? Então essa é a minha primeira dica para a gente tentar chegar numa resposta, num possível raciocínio para a resposta. A segunda coisa é que é muito interessante que você tente trocar o problema o enunciado, né, de uma coisa que você realmente não sabe como calcular para coisas que você sabe. Nesse caso aqui, por exemplo, para a gente mostrar que AD é igual a AQ, eu poderia, por exemplo, mostrar que o triângulo ADQ, ou seja, o triângulo formado por esses três pontos aqui, ó, ADQ, ele é isósceles. Porque se eu mostrar que ele é isósceles, se eu mostrar que esse ângulo, por exemplo, ó, eu vou traçar DQ aqui, se eu mostrar que esse ângulo é igual a esse aqui, eu já mostro que ADQ é isósceles e, portanto, o lado AD é igual ao lado AQ. Tem que ser porque o triângulo é isósceles. Conseguiu compreender o que eu fiz? Então, é uma estratégia muito interessante você substituir o problema por outro que prove o que você quer, beleza? Mas, por enquanto, vamos tentar pensar em coisas que possam nos ajudar aqui. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que o ponto AO, a reta que passa por AO, dá uma olhada. A reta que passa por AO, acabou ficando ruim, vamos lá. A reta que passa por AO, ela vai ser paralela à reta que passa por BC. Por quê? Porque os dois têm a mesma altura, concorda comigo? Aqui não é R, que é o valor do raio? E aqui não é R também? O valor do raio? Pois é, então essas duas alturas fazem com que essas duas retas, né, que passa por AO e a que passa por BC, sejam paralelas. Opa! Tá, e o que isso implica? Eu vou chamar essa reta aqui de S e eu vou chamar essa aqui de T. Então eu vou dizer, vai ser meu primeiro passo aqui, que S é paralelo a T. Tranquilo? Pois a altura partindo de A é constante. O que isso significa? Significa que a altura não varia. Ou seja, conforme eu vou mudando meu ponto A de distância, ela vai sempre ficando na mesma altura. Ou seja, ela sempre vai permanecer paralela à base, BC. Tá bom? Então, tranquilo. Esse aqui foi o nosso primeiro passo. O que isso implica, pessoal? Isso implica... Aí você já tem que começar a puxar ideias aí do seu vocabulário matemático, tá? Do seu repertório de matemático. Esse ângulo aqui, ó, pessoal, vai ser igual a esse ângulo aqui. Eu tenho duas retas, ST, cortadas por uma transversal, que nesse caso vai ser essa reta BC aqui. Então a gente pode garantir que esse ângulo ABC vai ser igual a esse ângulo DAO. Tranquilo? Todo mundo concorda comigo? Pessoal, o que significa isso? O que implica isso, né? Então já vamos até escrever isso aqui. Vamos botar esse passo aqui como sendo marcação de ângulos. Marcação de ângulos. A gente já mostrou que ABC é igual a... é o mesmo que DAO. Então esse ângulo aqui, essa igualdade é verdade. Isso implica, pessoal, isso implica que esse ângulo aqui, ó, OAQ, vai valer quanto? Vai valer... primeiro a gente tem que saber o valor desse vermelhinho, né? O valor desse vermelhinho é 45 graus. Por quê? Porque esse triângulo ABC, ele é isósceles e tem um ângulo retângulo. Se ele é isósceles, esses dois ângulos aqui, ó, o ângulo B chapéu e o ângulo C chapéu, eles têm o mesmo valor. Ou seja, B chapéu é igual a congruente. Opa, congruente não. Ele é equivalente, né, em ângulo. Ele é equivalente a C chapéu. E o que isso significa? Significa que os dois vão ter 45 graus, já que o outro ângulo é de 90. Então eu tenho 180 menos 90,
o que sobra para mim é 90 graus, e eu tenho os dois ângulos iguais, logo eu tenho 90 dividido por 2, que é igual a 45 graus para os dois, beleza? Então eu posso dizer que esses dois aqui vão ter os dois ângulos de 45 graus. Aí então, a gente tem que esse ângulo aqui também vale 45 graus. E agora eu quero saber quanto é que vale o OAQ. Pessoal, o OAQ vai valer simplesmente OAQ vai valer simplesmente vai valer simplesmente 180, que é o valor total do ângulo dessa reta, né? Menos 90, que é esse ângulo aqui, menos 45 do meu ângulo DAO. Isso aqui vai me dar, então, 45 graus também. Então, eu posso dizer que aqui também é 45 graus. E eu vou pintar ele de vermelho para ficar mais fácil de visualizar. Outra coisa que eu vou querer fazer agora, pessoal, vai ser traçar essas duas retas aqui, ó. As retas DO e OQ. Por que eu vou fazer isso? Porque no momento que eu estabeleci que eu quero mostrar que esse triângulo ADQ ele é isósceles, eu preciso achar dois lados iguais. Concorda comigo? Porque triângulos isósceles, eles normalmente vão ter dois lados, eles têm que ter dois lados iguais. Concorda comigo? Então eu já vou tentar traçar dois lados que eu conheça. Nesse caso a distância OD e OQ, ambas são raio. Ou seja, eu sei quanto é que elas valem. Eu sei que eles valem R. Então eu sei que esse aqui é igual a esse OD, tá? Ou seja, OQ é igual a OD. Beleza. Agora eu preciso que você tenha uma imaginação muito criativa. Beleza? Eu preciso que você visualize que AO ele tá nesses dois triângulos aqui, ó, que eu vou pintar. Eu vou pintar esses dois triângulos aqui, ó. ADO e AQO. Aqui, ó. Dá uma olhada nesses dois triângulos roxos. Percebe que esse AO, essa distanciazinha aqui, ó, ela faz parte desses dois triângulos. E esses mesmos dois triângulos, eles têm ângulos de 45 graus. E esses dois triângulos também têm um lado valendo R. O que é isso, pessoal? Congruência de triângulos. É um caso de congruência de triângulos. Então a gente acabou de mostrar pelo caso ângulo lado-lado, que a gente pode enunciar depois, ângulo lado-lado, que esses dois triângulos ADO e AQO são congruentes, tá? Então aqui eu vou botar congruência entre o triângulo ADO e o triângulo AQO, beleza? E agora a gente vai mostrar que isso é verdade. A gente vai dizer que DAO vale 45 graus, que é igual ao ângulo OAQ, tá? Então esse ângulo aqui vale 45 graus e esse ângulo aqui também vale 45 graus, como a gente já mostrou aqui em cima. OAQ aqui e ABC. Bom, ABC é 45 graus, que é igual a DAO, exatamente, né? DAO 45, OAQ 45 também. AO é comum nos dois, ou seja, AO é comum nos dois triângulos. E a gente tem também que OD é igual a OQ. Isso significa, então, que a gente tem caso ângulo, lado, lado, congruência. Então a gente vai estabelecer, portanto, os triângulos AQD, ADO, e os triângulos o triângulo AQO são congruentes, tá bom? Então, ADO é congruente a AQO. Isso significa, então, que esses dois lados têm que ser congruentes também, tá? Eles têm que ter o mesmo valor, AQ e AD. Logo, AQ vale o mesmo que AD. Pessoal, conseguiram entender? Conseguiram entender? Então a gente mostrou que esses dois triângulos roxos ali, ADO e AQO, eles são congruentes, pelo caso ângulo lado e lado, e a gente mostra dessa forma que o lado AD ele é igual ao lado AQ. Beleza? E que a gente vai só sinalizar a resposta final para o corretor, não precisa mais fazer nada. Tranquilo? Essa aqui é uma possível solução para esse item B e uma possível forma de estruturar a solução, tá? Eu acho muito importante que vocês façam o desenho na lateral, como eu fiz aqui, ó. Eu desenhei ele, não desenhei na mão, né?
eu só repeti o desenho da figura, mas na hora da prova você faria o desenho mesmo, para você marcar os ângulos, dar o nome S e T nessas retas, porque se você chamar de ST e não falar para o corretor, ele não vai saber e ele vai te dar errado, porque você não deu o nome para eles. E ele tá na razão dele, tá? Então é importante que você faça o desenho bem bonitinho, dê nome nas coisas, dê nome nos pontos. Se possível, faça com cores diferentes, para deixar ainda mais visualmente agradável, tá? E anuncie por passos ou de qualquer maneira que você queira. Tranquilo? Vamos para o item C, sem mais enrolação. Explique por que, para qualquer posição de T, o comprimento do arco determinado pelos pontos P e Q, que contém o ponto T, é sempre o mesmo. Ou seja, ele quer que você prove que o valor desse arco aqui, ó, que a gente já calculou lá no item A para a figura 1, ele quer que você mostre que esse arco é sempre o mesmo. Pessoal, aqui o que a gente vai usar é a seguinte ideia. Você já deve ter aprendido que quando a gente tem uma circunferência e a gente tem o ponto central delimitando, né, um arco XY. Tá? Então eu vou pegar um arco X, um arco com os pontos X e Y. Eu quero esse arco aqui. Como a gente viu lá no item A, ele vai ser igual a esse ângulo alfa aqui, né, que é o ângulo central. Agora, quando eu pego um ponto qualquer, e eu ligo, pego esse ponto, não sei, ponto K aqui, tanto faz, e eu ligo ao X e eu ligo ao Y. Esse ângulo formado, ele vai ser exatamente alfa dividido por 2. Essa aqui é uma relação muito simples, muito conhecida também na geometria, que é muito importante que você saiba. Para o BMAP, cai todo ano, praticamente. E não tem muito segredo, tá? É isso que a gente vai usar. Então, se você pegar qualquer outro ponto e marcar também, ele também vai ter alfa sobre 2. Então, o ângulo que enxerga esse arco, né, se ele estiver dentro da minha circunferência, ele vai ser igual a metade do ângulo central que enxerga esse arco também. Tranquilo, pessoal? O que a gente vai fazer agora, então? A gente vai traçar essa reta DQ de novo. De tal maneira que a gente percebe que esse ponto D vai ser exatamente esse meu ponto K. E esse ponto X vai ser o meu ponto P. E o meu ponto Y vai ser o meu ponto Q. Tá? Então agora a gente precisa também traçar isso aqui, que é o que a gente quer saber. A gente quer saber o valor desse ângulo alfa aqui. A gente quer saber o valor desse ângulo alfa. E a gente pode garantir, né, que esse ângulo aqui vai valer alfa sobre 2. Então vamos até escrever isso de alguma maneira. Aqui, ó, que é o nosso primeiro passo da questão, que o ângulo PDQ, meu ângulo PDQ, ele vai valer alfa sobre... Primeiro tem que enunciar quem é alfa, perdão. Tem que enunciar quem é alfa, senão o corretor não sabe. Seja alfa o ângulo central. O ângulo central que delimita o arco PQ. Ok? PDC, ou PDQ, vai valer alfa sobre 2. Concorda comigo? Pois enxerga que PQ, né, o arco QP e está na circunferência, né? Então, está na circunferência. Beleza? Estou só explicando por que eu considerei isso. Tá bom. E o meu passo 2 agora é tentar descobrir quem é alfa. Porque eu preciso saber disso, né? Para calcular. Pessoal, mas como é que a gente vai fazer para descobrir quem é alfa? Dá uma olhada nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo ADQ. Esse triângulo ADQ de novo. A gente já não calculou quanto é que ele vale? A gente já não calculou no último item que ele é isósceles? A gente não disse que ele é isósceles? E que ele tem 90 graus aqui? Cara, o que isso significa então? Significa que esses dois ângulos aqui, ó, eles valem 45 graus. 45 graus e 45 graus também. Beleza, pessoal? Então eu vou até escrever o seguinte. Do item anterior, triângulo ADQ é isósceles e retângulo, isso é importante, retângulo em A.
Portanto, a gente pode dizer que o ângulo o ângulo ADQ vale 45 graus. E, portanto, isso implica que alfa sobre 2 é igual a 45 graus. E aí a gente pode só concluir que alfa é igual a 90 graus. Tá, mas isso é genérico? Isso vale para todos? Sim, por quê? Porque eu peguei a figura genérica. Eu peguei a figura 2. Eu não estava supondo que A ele é coincidente com O, que seria um caso particular. E a gente não consegue provar nada com casos particulares. Então, como a gente usou um caso genérico de T. Ou seja, eu peguei qualquer valor de T em qualquer região do ponto da reta BC e funcionou. E deu 90 graus. Então vai funcionar para qualquer valor de T. Tranquilo? Então essa foi a prova desse nosso item C. Aqui a gente acaba a questão. Espero que vocês tenham saído daqui um pouquinho mais inteligentes do que entraram. E essa questão é muito interessante, né? Porque ela trabalha com marcação de ângulos, ela trabalha com retas que não existem, então você tem que aprender a traçar uma reta estrategicamente para achar alguma coisa, congruência de triângulos, tentar visualizar isso, que é muito importante, cai muito. E essa ideia também de dois arcos, né? De estar visualizando o mesmo arco em qualquer ponto que eu pegar da minha circunferência, ela vai ter valor de alfa sobre 2, sendo alfa o valor do ângulo central que enxerga esse mesmo arco XY qualquer. Tranquilo? Então essas foram as principais ideias também. Aquela ideia de reta transversal, duas retas paralelas cortadas por uma transversal também, muito importante. Eu acho que a gente fez uma revisão geral aí para a OBMap e ainda aprendeu como que faz a solução bonitinha dela. Uma possível solução bonitinha para ela. Então espero que vocês tenham curtido essa aula, como eu gostei de dar, beleza? Então vamos para a próxima aula, vejo vocês depois. Valeu, pessoal! Gostou desse vídeo? Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve se você não é inscrito, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa preparação. Você está se preparando para a OBMap? Esse é o seu ano de ser medalhista. A gente montou um curso completo com materiais, videoaulas gravadas com o melhor time possível de professores para você. A gente tem mais de 11 medalhas de ouro, várias aprovações no ITA e em Olimpíadas Internacionais, e a gente está aqui dando aula completa para você ser medalhista na OBMap ainda esse ano. Dentro da plataforma você vai ter aproximadamente 9 horas de aula para cada um dos níveis. Se você tem esse tempo, você já consegue ser medalhista. A gente tem hoje, que a gente acabou de lançar o nosso curso, 15 materiais para você fazer questões, todas questões novas e questões de provas antigas. Então sempre vai ter material novo para você fazer. E a gente ainda tem a nossa comunidade de medalhistas. Então você vai poder interagir com todas as pessoas que vão estar lá no Rio de Janeiro ou na sua premiação regional, se divertindo com você, fazendo aquela festa de cerimônia, de premiação, celebrando todo esse trabalho incrível feito por vocês durante a preparação. Então se você quer ser medalhista de ouro, entre em desmock.com, finaliza todas as aulas, todos os materiais e garanta a sua medalha ainda esse ano.